Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos. Então, os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater à porta, dizendo: Abra-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos, a quem ensinastes nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Setentrião, e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 12, versículos 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que essa humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras experiências? Por que tantos escolhos semeados no caminho? Por que essa porta tão estreita, que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Olá, pessoal! O Evangelho de hoje tem como tema a porta estreita. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito bom e importante porque ele nos mostra os caminhos que podemos seguir para a nossa evolução. Ele faz uma comparação dizendo que existem duas portas. A porta que é larga é aquela porta da perdição, a porta das nossas más paixões, e é o caminho que muitos de nós tomamos durante o decorrer da nossa existência. Por outro lado, tem a porta estreita, que é a porta que leva para a vida, que leva para a evolução.
E nela são poucos que entram porque precisam se dedicar mais, porque precisam se abdicar de suas más tendências, de suas más paixões, de deixar de lado todas as atitudes negativas que nos influenciam negativamente na nossa evolução. Então é bem interessante essa comparação entre esses dois caminhos, essas duas portas, porque muitos de nós frequentemente buscamos a porta mais larga, e essa não leva para a salvação. É impressionante como a maioria das vezes todos nós estamos frequentando o caminho do mal, e ele realmente é o mais frequentado. Por isso que devemos buscar corrigir, perceber as nossas más tendências, as nossas más inclinações e buscar a nossa melhoria dia a dia. E é por isso que a porta é estreita para a salvação, porque nós precisamos fazer grandes esforços para vencer todas essas más tendências. Precisamos nos resignar diante das dificuldades que venhamos passar durante o nosso dia a dia. Precisamos buscar a nossa melhoria, precisamos buscar a caridade, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, buscar a conexão com os bons espíritos através da elevada vibração, com a prece, com os bons pensamentos. E é por isso que a máxima diz que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, porque muitos preferem estar na porta larga, se satisfazendo pelas suas imperfeições, pelas más tendências, por estar muito ligado aos bens materiais, à vida material, e acaba deixando de lado a nossa verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. Todos nós estamos aqui transitoriamente, para que possamos evoluir, para que possamos utilizar da nossa vida, dessa nossa atual existência, da melhor forma possível para que a gente atinja o nosso progresso evolutivo. Deus coloca cada um no lugar que é melhor para a sua evolução. E todos nós temos capacidade de nos melhorar, de buscar entrar pela porta estreita. Mas para isso a gente precisa fazer grandes esforços, buscar nos corrigir dia a dia, buscar observar as nossas más tendências e corrigi-las, buscar fazer a caridade, e assim a gente vai conseguir a salvação, que na verdade é a evolução, chegarmos a espíritos puros, espíritos felizes, e não precisarmos mais estar nessa condição, nesse nível evolutivo em que precisamos estar em um planeta de provas e expiações, sofrendo as consequências de erros cometidos, seja nessa ou em outra encarnação. Nosso planeta está num limiar de transição planetária e logo mais entraremos num planeta de regeneração. Quando o planeta estiver completamente regenerado, muitos desses espíritos que procuram a porta larga não poderão permanecer nesse planeta, porque cada um precisa estar no melhor lugar para a sua evolução, da mesma forma que aconteceu com aqueles espíritos que moravam em Capela e foram exilados aqui num período que aqui ainda era primitivo. Eles tinham aqui a condição necessária para a evolução deles, e assim depois talvez retornar à Capela ou a outros planetas condizentes com seu nível evolutivo. Então estamos num limiar dessa transição planetária do mundo de provas e expiações, um mundo tão complicado, com tantos problemas, para um planeta de regeneração, onde estaremos um pouco mais aliviados desses grandes problemas que nos afetam e poderemos assim continuar seguindo a nossa caminhada evolutiva em harmonia e praticando os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então é muito importante todos nós observarmos todas essas nossas más tendências, essas nossas más inclinações e buscarmos o quanto antes a nossa melhoria, o nosso progresso evolutivo. Devemos compreender que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual e não essa vida aqui que estamos. Aqui é um momento transitório onde Deus nos empresta essa ferramenta que é o nosso corpo físico, nosso corpo material, para que a gente possa buscar o nosso progresso. E logo mais isso aqui vai se desfazer e nós teremos outra existência. Então é muito importante a gente buscar o nosso melhoramento, porque todos esses melhoramentos que temos, eles são perpetuados no nosso espírito e são levados para outras existências. Então vamos buscar a nossa melhoria, vamos buscar a caridade,
Vamos buscar o amor ao próximo e principalmente a Deus, que é o nosso Pai, o Criador disso tudo. Devemos ser resignados nas condições, nas dificuldades que Ele coloca em nosso caminho, porque tudo isso é necessário para a nossa evolução. Vamos seguindo a nossa vida sempre com muita harmonia, paz e amor. Com isso, encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons Espíritos possam iluminar e guiar a nossa vida o melhor caminho para a nossa evolução. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos! Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado,
está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,